causa de morte no Brasil está relacionada a doenças cardiovasculares. Morre uma pessoa a cada 1,5 minutos. Essas doenças cardiovasculares matam 3 vezes mais pessoas do que as doenças respiratórias. 2 vezes mais pessoas do que todos os tipos de cânceres juntos. E até 6 vezes mais pessoas que doenças infecciosas, inclusive a AIDS. Ou seja, a informação que eu te trago aqui é um diamante se for utilizado da forma correta. E eu tenho certeza que nunca mais você vai ouvir sobre isso em nenhum outro lugar. Aqui, nós não queremos de forma alguma te desencorajar a procurar a emergência durante o momento do infarto. Ou seja, no momento dos sintomas, você tem que rapidamente buscar ajuda para assim controlar e aí tentar sobreviver sobre essa questão que muitas vezes é fatal, tá? A informação que eu te trago, ela vai te favorecer no momento em que você inicia os sintomas até você chegar na emergência ou até que a emergência chegue até você. Então, por favor, seja coerente e responsável com a sua própria vida. Quem já me conhece sabe que eu sempre falo a relação das doenças, tanto de uma abordagem biológica quanto de uma abordagem emocional relacionada à psique. Quando a gente fala de doença cardiovascular, aqui a gente vai falar do infarto agudo do miocárdio. Eu estou falando de uma prevalência de homens aí acima dos 40, 50 anos, apesar que isso já está modificando, cada vez pessoas mais jovens aí sofrem o infarto. A gente está falando de causas aí relacionadas ao estilo de vida, ou seja, quais são os fatores que podem aumentar o risco de infarto? A gente já sabe, tabagismo, hipertensão, obesidade, quadros de diabetes, ou seja, um estilo de vida inadequado, falta de atividade física, tudo isso favorece, inclusive a genética, favorece o aumento do risco cardiovascular, tá? Então é importante a gente pensar sobre isso. Se eu trouxer para você a questão emocional envolvida, primeiro eu queria dizer para você que é muito complexo falar sobre isso, porque a gente tem que colocar em questão o gênero da pessoa, ou seja, se é homem ou mulher, o status hormonal da pessoa, que isso pode mudar tudo, e isso facilita o entendimento de que os homens sofrem mais quadros de infarto, porque o lado do cérebro que rege, né, as artérias coronárias é o lado esquerdo do cérebro, o lado que a gente chama de masculino. Então, um homem, né, que tá no seu nível hormonal normal, ou seja, os seus níveis de testosterona normal, ele vai ter aí uma maior chance de infarto agudo do miocárdio se ele tiver o conflito envolvido, que é o conflito de perda territorial. E quando a gente fala de perda territorial, gente, é algo muito abrangente que a gente deveria pensar. Então, eu tenho aqui a perda de um domínio privado, ou seja, eu perdi uma casa, eu perdi coisas materiais mesmo, né? Prestem atenção como o homem é muito territorial, né? Essa questão territorial também pode ser até o membro da família. Eu já vi muitos casos em que o homem tem um conflito de perda territorial relacionado à esposa, tá? A gente tem aí perda de domínio profissional, ou seja, perda de um emprego, a perda de um domínio profissional, de um cargo, e também aí a perda de domínio, inclusive intelectual. Por exemplo, eu sofri um acidente, não consigo ter o mesmo nível intelectual do que tinha antes. Na fase ativa desse conflito, ou seja, eu estou vivenciando esse conflito, eu vou ter perda de tecido dessas artérias coronárias, que vai fazer com que eu tenha
o quadro de angina. Então, muitas pessoas, mesmo antes do infarto, têm quadros anginosos. Isso significa para mim que ele está vivenciando uma fase ativa do conflito. Ele está vivenciando literalmente esse conflito. É na fase de cura deste conflito, ou seja, esse paciente teve o conflito, ele resolveu esse conflito internamente, é que vem uma fase de cura, onde aparece o infarto agudo do miocárdio, que pode acontecer de 3 a 6 semanas após aí a resolução desse conflito. A gente fala muito hoje que uma pessoa, né, que tem um conflito por 4 meses, muitas vezes, se ela, e for um conflito leve, se ela resolver esse conflito, ela não vai ter nem sintomas. Porém, se for um conflito prolongado e muito intenso, muitas vezes, se ela ainda tiver outros conflitos associados, como o conflito de se sentir em solidão, incompreendido, muitas vezes um conflito de poucos meses é o suficiente para gerar um infarto fulminante. Então, olha, gente, quantas coisas a gente tem que pensar quando a gente olha para o ser humano. Lembrem sempre dessa frase que eu falo muito aqui. A gente não tem todas as informações para julgar. Muitas vezes a pessoa morre de infarto e aí você me fala, mas meu Deus, essa pessoa fazia atividade física, tinha uma alimentação balanceada. Inclusive, pesquisas já mostram que 70% dos infartos fulminantes o paciente não tem, muitas vezes, nem colesterol alto. A gente sabe que hoje as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas, muitas vezes estão relacionadas à inflamação sistêmica de baixo grau e muitas outras coisas, gente, que inclusive a microbiota intestinal, coisas que não são faladas por aí, né? Mas anota aí a grande dica que eu venho te dar, que está relacionada à medicina germânica, que me fala aí, então, que eu venho estudando e ministro cursos, que fala sobre a causa emocional relacionada às doenças. Dr. Hammer, quem foi, né, que desenvolveu a medicina germânica, ele sempre fala, né, existe uma conexão de todas as doenças que integram 3 questões. Primeiro, uma alteração de psique, ou seja, uma emoção envolvida, um sentimento envolvido. Segundo, um órgão, né, ou um tecido, ou depende, né, pode ser o coração, aqui que a gente tá falando, pode ser o cabelo, pode ser qualquer sistema do seu organismo. E o terceiro ponto é o cérebro, porque cada órgão do nosso corpo é regido por um ponto específico no nosso cérebro. Então, ele diz que a cada processo de cura, a gente tem que eliminar um edema, um pequeno edema cerebral ou um grande edema cerebral formado durante o conflito, o que a gente, inclusive, consegue ver especialistas nisso em tomografia computadorizada. Quando esse paciente entra em processo de cura, esse edema cerebral ele tem que ser eliminado do cérebro para que assim resolva, né? Pare o processo de cura. O grande problema é quando esse paciente muitas vezes está edemaciado, ele está inchado por diversas questões, inclusive aquele conflito que eu te falei, relacionado a não se sentir compreendido, não se sentir apoiado, e isso faz com que esse edema não consiga ser eliminado e o infarto seja fulminante. A dica que eu tenho para você é simplesmente algo que não vai interferir no tratamento que vai ser realizado na emergência e que não vai te trazer prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Pode te ajudar a sobreviver em casos aí de algo agressivo. É você, durante o evento, ou seja, os sintomas, quais são eles? Principalmente angina, dor no peito, muitas vezes dor no ombro esquerdo, formigamento no ombro, no braço. Muitas vezes tem pessoas que têm náuseas, vômitos, em casos extremos até desmaio, perda de consciência. O que você vai fazer é simplesmente colocar uma bolsa de gelo na cabeça desta pessoa que está passando pelo infarto, para que assim você possa ajudar com que esse edema seja eliminado do cérebro o mais rapidamente possível e o coração volte a funcionar
de uma forma mais fisiológica, né? Então, que evite realmente o prolongamento desse quadro. Dr. Hammer fala que o infarto ele não começa no coração, ele começa por um gatilho cerebral que muitas vezes, por uma questão de reparação daquela artéria, vai gerar edema e obstrução da artéria. Então, a gente tem que ser muito rápido. Você não vai perder nada com isso, muito pelo contrário, uma bolsa de gelo na cabeça pode salvar muitas vidas. Eu já estudei, né, com pessoas fora do Brasil, workshops, e já vi vários casos clínicos em que realmente fez toda a diferença. Então, por que não? A ciência clássica pode dizer que isso é uma besteira, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, por que a gente não pode tentar? Diante de 167 mil mortes que já aconteceram esse ano, 950 mortes por dia, eu acho que a gente pode tentar salvar aí algumas vidas com uma simples bolsa de gelo na cabeça. Então, eu conto com você para compartilhar esse vídeo para as pessoas que já têm problemas cardiovasculares, que já muitas vezes operaram, fizeram cirurgias de revascularização, que tem quadros aí, muitas vezes, que tem chance maior de infarto. E para aquelas também que muitas vezes não tem nada e que passam muitas vezes por aquilo e não conseguem sobreviver. Então, acho que é isso. Eu espero realmente que você tenha tentado entender tudo aqui que eu falei. É muito complexo, como eu te disse, mas ao mesmo tempo uma dica simples que não vai interferir no seu tratamento convencional, emergencial. Faça isso e procure rapidamente o hospital, a emergência. Eu brinco com os meus pacientes e falo, se você tiver um quadro de infarto, pegue o carro rapidamente e vá para o hospital, ou então chame a emergência e ao mesmo tempo esteja com a sua bolsa de gelo na cabeça. Quem sabe isso não pode te salvar, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.